E aí pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai trabalhar com o uso de funções de base de dados, tá? No Excel. Eu trago aqui para vocês uma base de dados, beleza? Que traz informações sobre dados aqui de clientes que são clientes de um banco, né? Com diversas informações aqui e também informando se o cliente é devedor, se o cliente não é, a quantidade de ligações que foi feita para ele, se ele tem empréstimo, se ele tem hipoteca, qual o saldo na conta corrente e assim por diante. A ideia aqui é mais didática, né, pessoal? Então não vamos nos atentar tanto a questões aqui de padronização desses dados, se uma variável está relacionada com a outra diretamente. Não, tá? Então a ideia aqui é apenas utilizar esses dados para o objetivo desta aula, tranquilo? Então, pessoal, como vocês conhecem, aqui eu tenho uma planilha onde eu posso ir formatando aqui essa planilha, né? Deixar do jeito que eu achar melhor, certo? E eu também posso, se eu quiser diminuir aqui um pouco, como está colado o nome, né? E eu também posso dizer para vocês que cada linha dessa planilha eu posso chamar de registro, que eu tenho a ideia de um banco de dados, tá? Cada coluna aqui eu tenho como o campo do banco de dados. Por enquanto, o que eu tenho aqui é um intervalo no Excel, tranquilo? Isso é um intervalo, né? Que eu posso transformar em uma tabela de Excel. Eu posso transformar isso aqui, ó, em uma tabela para organizar meus dados, né? Dessa forma, quando eu crio uma tabela, facilita a minha análise de dados, né? As tabelas vão facilitar classificação, filtragem, até mesmo formatação e o uso dos dados que estão aqui. Então eu posso trabalhar aqui como uma tabela e dizer que a tabela está nesse intervalo, dar um OK, tá? Eu teria aqui uma tabela agora, quando eu clico em cima aparece a opção de design de tabela. Eu posso dar um nome a essa tabela, chamar essa tabela, por exemplo, de dados underline banco, tá? E eu posso também, selecionando novamente tudo, converter novamente essa tabela aqui agora, que é uma tabela aqui, para um intervalo, né? Foi o que eu acabei de fazer, voltou a ser um intervalo. Se eu der até aqui um Ctrl Z, ele volta na formatação que estava antes. Outra possibilidade que eu tenho de como fazer com esses dados é definir também aqui um nome, tá? Mas antes disso, eu quero falar para vocês de funções de banco de dados, tá? Que aí a gente vai utilizar o intervalo desses dados aí como um nome também, beleza? Então vê só, pessoal. Quando eu utilizo funções, eu vou só escrever aqui de banco de dados, elas assumem um padrão. Essa é uma das vantagens de funções de banco de dados, tá? As funções de banco de dados, elas fazem cálculos semelhantes aos que a gente já conhece, cálculos de soma, de média, de funções de procura, tá? Só que uma vantagem é que ela não muda a sua estrutura, é a mesma, né? No primeiro parâmetro você tem esse banco de dados aqui, né? Por exemplo, a função BDD soma, que eu trouxe como exemplo, né? E esse argumento aí vai dizer para a função onde é que os dados estão, tá? Você vai dar aí, por exemplo, o próprio intervalo, e é importante que você, por exemplo, não vou selecionar o banco todo, tá? Só até aqui, por exemplo, A1 a J34 seria o meu base de dados, mas se eu quiser selecionar tudo, eu também posso selecionar todos os dados aqui, que vai até J9685, beleza? Então, eu posso a partir daqui criar um nome para esse intervalo, beleza?
ou posso utilizar dessa forma aqui, certo? Com um intervalo. Depois a gente vai explicar melhor isso aí. O campo vai ser o quê? O campo vai ser exatamente o campo, digamos assim, da própria base de dados onde você quer trabalhar. Né? Você vai fazer o cálculo. Onde é que você vai fazer? Você vai, por exemplo, calcular a média das idades. Então o campo é o campo de idade. Tá? E aí tem várias formas de você utilizar esse campo. Uma delas, né, é inserindo simplesmente o número da coluna. Né? Por exemplo, idade seria a coluna 2. Certo? Seria a coluna 2. No caso aqui eu iria somar as idades, né? Eu estou usando a soma. Mas eu posso também usar o nome do campo. E aí eu utilizaria idade. Beleza? Ou até mesmo a célula B1. Tranquilo? Então, o segundo argumento é exatamente o campo. O terceiro argumento seria o critério. Né? Esse terceiro argumento é o critério. E aí vai dizer a função exatamente qual é o critério que ela vai assumir. Né? Por exemplo, você vai dizer ao critério quais são os valores que ela, aqui nesse caso, deve somar. Né? Para isso, a gente utiliza uma outra parte da planilha para definir esses critérios. Né? E aí vai ser um intervalo também, novamente, aqui, que você vai ter. Você poderia definir aqui como um intervalo de... vou botar aqui S1, por enquanto não tem nada lá, né? Até T2. Aquele espaço ali, que por enquanto não tem nada. Né? Seria de S1 a T2 aqui. Então o critério ele iria procurar aqui, por exemplo, você poderia dizer que o critério era idade acima de 30 anos. Tá? Essa é a ideia do critério. A gente vai fazer isso na prática, eu estou apenas apresentando a vocês essas funções. Tá? Então vamos lá. Quando eu seleciono todos os dados aqui, por exemplo, eu falei para vocês que a gente pode vir aqui em fórmulas e definir um nome para esse intervalo, beleza? E esse nome eu vou dar aqui como dados, vou botar dessa forma, dados underline banco, certo? Então este é o intervalo que vai de A1 até J9085, dados underline banco. Eu posso verificar esses intervalos aqui, né? Eu posso editar eles aqui, se caso aumente. Né? Então, a partir de agora, quando eu for utilizar uma função de banco de dados, eu for usar BD soma, eu não vou mais digitar tudo aquilo, né? Então eu vou colocar o quê? Dados underline banco, é isso aí, ó. Ele já sabe que é isso aí, tá? Então esse é o banco de dados. Então eu vou pesquisar neste banco de dados, essa é a ideia, tá? O campo vocês já entenderam, agora vamos para os critérios. Né? O campo você vai simplesmente dizer qual é o campo desse banco de dados. E atenção, aqui ó, gerenciador de nomes. Ele vai de A1, ou seja, ele pega todo esse intervalo aqui também de dados, tá? Ele pega essa coluna aqui. Critérios. Então, os critérios, pessoal, funcionam da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esses três campos aqui, tá? E aqui eu vou dizer que eu quero saber quem comprou ou quem não comprou o imóvel, beleza? Então, como é que funciona isso? Eu quero
Eu quero, não vou usar esse não. O critério que eu vou usar é profissão. Eu quero que você... Não, esse sim mesmo. Vê só, eu vou calcular aqui, ó. BD média. Vou calcular a média agora. Do banco de dados. Banco de dados. Eu chamei de dados, banco, não é isso? No campo. Qual é o campo que eu quero fazer o cálculo? Eu quero calcular a média de quem? De idade. Então eu posso fazer assim. Idade, tá? E qual é o critério? O critério é essa galera aqui, ó. O critério ele vai dizer que o cliente comprou o título tem que ser sim. Então a média da idade do pessoal que compra títulos é 41,67, tá? Essa é a média. Então a média da idade dos clientes que compraram o título, tá? 41,7. Essa é a média. Tranquilo? Então essa é a ideia de função de banco de dados. Então veja, se você continuar aqui, e aí se você, por exemplo, coloca, eu quero saber quem comprou e quem é da profissão operário. A média cai para 39. Se eu for aqui colocar um valor, por exemplo, deixa eu botar 33 não, mas eu vou dar um chute aqui. Aqui ele não vai ter lógica, né, essa minha busca, porque ele está procurando idade 55, então a média vai dar 55. Mas só para vocês entenderem que esse critério aqui, esse intervalo de critérios, é onde eu vou trabalhar para fazer minha busca no banco de dados. Então veja como é bem mais simples eu utilizar aqui um BD média do que, por exemplo, as funções tradicionais que a gente utilizaria, né? Com média sim, com média cis, enfim. Bem simples mesmo. Mas vamos continuando. E a gente vai ver agora exatamente esse ajuste, né, de eu utilizar dois campos diferentes. E aí eu considerar que eu quero valores que obedeçam um certo critério e obedeçam outro critério. Aqui eu mostrei para vocês. Né? Eu mostrei para vocês, se eu botar aqui aposentado, ele vai me dar essa média, né, de aposentados que tem, vai estar alto inclusive. Se eu botar aqui operário, ele vai me dar outra média, né? Aqui ele só está considerando que é sim, beleza? Então, porque se você deixar em branco, ele não vai levar em consideração, certo? Vamos ver agora essa situação de ajustar os critérios com i e com ou. E como é, então, que funcionaria essa possibilidade, né? Se você pensar comigo, o que a gente fez até agora, utilizou o i, né? Vou dizer aqui, ó, aposentado. Então ele está dizendo o quê? Que a média calculada foi com o cliente comprou e aposentado. Mas se eu fizesse assim, o cliente comprou, mas não só aposentado ou operário. Então eu teria que alterar aqui para operário também. Então ele vai considerar o quê? Aposentado e operário, mas perceba que não houve nenhuma mudança de valor. Tudo bem? Né? Por quê? Porque na fórmula aqui eu não alterei. O que também poderia ser aqui esse critério poderia ser, na verdade, né, um intervalo, que eu vou chamar aqui de critério. Eu vou chamar de critério título
título, idade, profissão. Gosto de ser bem explicativo. E às vezes é interessante não estar utilizando. Eu vou escrever aqui dados, critério, dados, título, tá? Pronto. Então, tá aqui, eu vou deixar desse jeitinho. E aí, se você botar sim aqui também, ainda não está funcionando, porque eu tenho que mudar a fórmula, né? E aí eu boto critério, que é esse cara aqui. Vamos ver o que é que aconteceu. Opa, escrevi errado, né? De novo. Pronto. Profissão pegou. Então o que é que ele está fazendo? Ó, tem que ter título e qualquer uma das profissões. Então aqui é tem título e é aposentado, ou tem título e é operário. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para não, vai mudar também. Ou seja, ele vai pegar a média de quem tem título e é aposentado, ou tem título, não tem título e é operário. E você pode verificar isso aqui. Ó. Vamos, por exemplo, fazer um filtro aqui nesses dados, só para facilitar. Quem comprou, eu vou querer o sim. Né? Ele vai sumir de lá porque eu filtrei. Deixa eu retirar isso aqui e colocar isso aqui. Beleza? E aí, aqui já mudou, né? Porque perceba que em fórmula gerenciador de nomes tá aqui ó, o critériozinho de M2 ao 4. Perfeitamente, M2 ao 4. Beleza, então se eu jogar aqui um filtro, se eu jogar um filtro aqui de sim, ele vai comer aqui, mas a gente não deixa no mesmo. E se eu jogar aqui um filtro de aposentado, né? E você verificar aqui a média de idade dessa galera, só selecionando aqui mesmo, você olhando para a média, deu 6758, né? Então quando eu tiro o filtro, que eu vou pedir a ele, aqui eu não posso deixar desse jeito, perceba, em branco, porque o meu intervalo, né, como eu estou mostrando para vocês em exemplos, a gente vai estar alterando esse intervalo, mas não é isso normalmente que acontece, né? Você só vai aqui até o 3, você vai de M2 ao 3, não é isso? M2 ao 3. Perfeitamente. Entenderam? O intervalo ficou só até aqui, ó. Aí ele quer sim aposentado, viu lá? 6758. Certo? Então, vindo novamente aqui, o que é que eu estou querendo dizer? Quando eu venho editado, eu vou botar o intervalo aqui até o 5 agora. Então o intervalo está até aqui, até o 5. Só que aí eu não estou botando nada. Né? Aí eu não estou botando nada. Se eu tiro, vai dar a mesma coisa. Né? Por quê? O intervalo tá de critério, dados, título, idade, profissão é o quê? É exatamente esse cara aqui, que quando você edita, ó, O2 até o M2 até o 5. Né? Então é isso aqui tudinho. É a média de idades. 41,23. É exatamente a média de idades. Não muda nada. Quando eu boto sim aqui, o que é que eu estou dizendo? Que pode ser de qualquer profissão, né? Porque eu não estou dizendo qual é a profissão. Aposentado. E não muda nada. Por quê? Porque aqui tem um ou, galera. Um ou.
seja sim aposentado ou seja qualquer coisa. Ou seja qualquer coisa. Beleza? Quando você quer trabalhar com idade, aí eu vou ter que mudar esse intervalo aqui. Eu vou fazer assim, para ter sim aqui, vou botar operário, sim aqui, e vou botar operário aposentado administrador. Pronto. Aí sim, aí ele está dizendo o quê? Eu quero a média de quem é cliente, quem comprou o título e é aposentado, ou comprou o título e é operário, ou comprou o título e é administrador. Ou seja, é a média desses três caras aqui, desde que tenha comprado o título. Se eu colocar aqui idade, por exemplo, não, eu quero agora idade que seja maior do que 30. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Cliente maior do que 30, né? E aposentado. Idade tem que ser um número. Beleza? Idade tem que ser número aqui, valores. Eu vou botar como número. Só por garantia. Beleza? Por garantia vou deixar número lá. Você pode aqui definir, por exemplo, também maior do que 30 e também maior do que 30. Veja que a média vai mudando, né? Porque o que é que ele está considerando agora? Além de ser cliente, além de ter comprado o título e ser aposentado, ele tem que ter mais de 30 anos. Né? Aí ele entra. Ou seja, pega essa galera aqui e já seleciona. Ou seja, pega essa galera aqui também e seleciona. Né? Ou, então, cada linha desse critério aqui ele vai considerando ou. E cada coluna aqui ele vai considerando como i. Beleza? Para não prolongar mais na aula, eu vou parar por aqui e na próxima a gente continua ainda nesse mesmo assunto. Beleza, galera? Um abraço, valeu, que Deus abençoe vocês.